Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Hoje eu atendi uma pessoa para a qual, e aquilo que nós conversamos de manhã, eu vou transpor agora para vocês. Em resumo, é uma pessoa que já há muitos anos, é jovem ela, tem 30 e poucos anos, e já há muito tempo ela tem um quadro no dizer dela. Ela tem medo de elevador. Não só elevador, outros lugares fechados também, mas elevador principalmente. Elevador e avião. Ela esteve comigo a primeira vez em janeiro. Junto com esse quadro que ela descrevia, tinha um componente ansioso contínuo que atrapalhava a vida dela. Eu prescrevi a medicação, ela volta 3, 4 meses depois, sintomaticamente bem em relação ao nível de ansiedade contínuo dela. E como eu havia prescrito também, sugerido para ela que ela fizesse um acompanhamento psicoterápico, eu perguntei a ela, ela disse não, que tinha deixado. Eu perguntei qual a razão. Palavras dela. É que ela chegou à conclusão que ela já tinha feito outras épocas, que não ia resolver essa situação dela. E que ela ia ser sempre assim. No decorrer da conversa, ela usa umas expressões muito interessantes. Eu perguntei, como é que você se sente assim? Aí ela disse, eu me sinto quase sub-humana, eu não sou igual às outras pessoas. Porque eu tenho medo, ela descreve, que os parentes dela riem dela do medo dela. E ela própria acha aquilo ridículo. Porque, palavras novamente textuais dela. Eu sei que não tem sentido, mas eu não consigo me controlar. Na linguagem do dia a dia nossa linguagem já tem gradações. Então, quando nós dizemos a palavra medo, especificamente medo é diante de uma ameaça concreta e que eu reconheço a importância daquela ameaça. Nós dizemos, tenho medo de um Doberman sem coleira. Quando nós usamos a palavra temor, nós estamos falando de algo antecipatório. Eu temo que isso não vá acontecer ou vá acontecer. São da mesma família, mas tem gradações diferentes. Quando nós falamos de horror, nós falamos de algo que, além de nos assustar, também nos causa um pasmo, uma surpresa. O horror é um susto que, além de ser assustador, ele é surpreendente. Quando nós usamos a palavra terror, a gente está falando de uma entidade máxima de estado de apavoramento. Terror, pavor. Repare quantas palavras que as pessoas usam. Existe uma outra palavra que é pânico, que tem uma especificidade em psiquiatria, porque pânico em psiquiatria se refere a um nível de ansiedade tão intenso que a pessoa se sente mobilizada para sair daquela posição, mas temos palavras diferentes. E há uma palavra que é técnica, que é fobia. Originalmente, etimologicamente, fobia vem do grego phobos, que é medo. Mas qual a diferença de uma ideia fóbica, de uma situação fóbica, como essa paciente descreveu, dela dizer que tomou uma carreira do pitbull e teve medo do pitbull? É que a própria pessoa que tem o quadro fóbico, ela própria reconhece racionalmente que aquele elemento do qual ela desenvolveu fobia não tem efetivamente nada de ameaçador concretamente sobre ela, mas ela não se controla. O elevador fechar e ela sair do térreo para o primeiro andar, por exemplo, não é racional. A reação dela é igualzinha ao que ela teria se ela tivesse um Doberman correndo atrás dela, só que o Doberman correndo atrás dela, ela chamaria de medo e encontraria uma razão
para sentir aquilo que ela estava sentindo. Existia uma ameaça que ela validava. No paciente fóbico, ele não valida a ameaça, ele apenas sente a resposta. E como ela colocou, isso dá para ela a sensação de que ela não controla as coisas dela, o que torna um pouco ridículo diante das pessoas uma reação tão intensa para algo tão banal, aparentemente. Eu usei uma analogia que eu quero trazer para vocês, que eu acho que pode ser útil. Existem pessoas chamadas alérgicas. O que é alergia? Alergia é uma reação que é comum no organismo a um agressor externo. A diferença é que a reação alérgica ela é desproporcional com a quantidade de estímulo, com o tamanho do estímulo. Uma pessoa alérgica reage diante de mínimos estímulos alérgenos com uma resposta exacerbada. Todas as pessoas que entrarem num quarto que está fechado há muito tempo, cheia de mofo e cheia de poeira, provavelmente elas espirrarão. Os alérgicos, mesmo numa casa recém-limpa, eles podem ter, diante de quantidades mínimas de poeira, quantidades mínimas de odor, uma reação abrupta, violenta. Curioso, se nós olharmos a estrutura tanto da reação alérgica quanto da reação fóbica, elas são idênticas. O estímulo em si não é o causador, ele é o disparador. É a reação que é desproporcional. E no caso do alérgeno pode ser até fatal. Quem tem alergia à picada de abelha pode ser fatal se não for aplicada a adrenalina a tempo, pode ser fatal. Então, é uma reação tão violenta a um estímulo tão banal. No caso da abelha, não é que seja banal, mas a maioria das pessoas picadas que não sejam alérgicas não reagirão com tanta violência. Eu entrar junto com uma outra pessoa que tenha rinite alérgica, que tenha algum processo alérgico num quarto empoeirado, eu vou reagir espirrando e ele pode ter uma crise de asma, pode ter uma crise de rinite, pode ter uma reação abrupta. Se eu ficar preso no elevador, não será confortável, mas eu não terei a reação que ela tem só de pensar em entrar no elevador, tal como um alérgico teria. Só que aí entra o aspecto curioso que eu sempre ressalto aqui. Todas as queixas corporais tendem a ser validadas socialmente. Um alérgico é validado socialmente. As pessoas mudam a decoração de casa, tira a cortina para facilitar a vida do alérgico, para diminuir os estímulos, já que é a reação dele que é desproporcional. No caso específico de psiquiatria, como sempre, as coisas ligadas a psiquismo, à mente, dão sempre a ideia de que seria obrigação moral da pessoa resolver. Por isso ela usa essa expressão que me chamou a atenção, de se sentir algo sub-humana, como se ela não fosse um cidadão de primeira categoria, já que ela não consegue se controlar para subir no elevador ou andar simplesmente de avião. Essa desqualificação da sintomatologia psíquica, que não é feita para sintomatologia análoga física, mostra como a nossa área psi ainda precisa muito e muito avançar para que as pessoas compreendam de que o funcionamento do psiquismo nosso precisa ser ajudado tantas vezes quanto o corpo também precisa, para que ele possa recuperar uma estabilidade que foi perdida. A alergia e a fobia se comportam iguais. Uma é validada socialmente e a outra é cobrada socialmente. Repare, a palavra que eu estou usando é cobrada. Pô, você devia reagir. Aliás, uma coisa importante que eu vou ressaltar aqui, que várias vezes eu já disse. O senso comum é a opinião que as pessoas têm, que não tem nenhuma validade científica, mas é a opinião corriqueira. O senso comum nada tem a ver com bom senso. Bom senso é a capacidade de ponderar um conhecimento para encontrar a melhor resposta. Em medicina como um todo, geralmente o senso comum não equivale ao bom senso. Mas em psiquiatria, nunca. Se nós observarmos quantas e quantas vezes as pessoas com transtornos psiquiátricos são cobradas que elas próprias, com palavras de senso comum, reaja,
você pode, só depende de você, você também não se ajuda. E fora essas outras palavras que já são habituais, você precisa se amar mais e coisas que tais. Mas, fundamentalmente, o senso comum cobra da pessoa como se a pessoa tivesse que controlar-se. E como a pessoa racionalmente também é exposta, o paciente e o circunstante e o familiar são expostos ao mesmo senso comum. Então, a mesma opinião que o familiar tem sobre aquilo é o que o próprio paciente tem sobre si. O familiar cobra socialmente e a pessoa cobra de si, se sentindo desqualificada por não conseguir controlar-se diante de uma coisa tão besta. Os quadros fóbicos, eles podem acontecer com estímulos mais variados. Às vezes, basta a foto vamos supor, vou colocar uma coisa, basta a foto de uma barata para desencadear uma crise da pessoa fóbica. E essa crise é tão intensa, tal como seria uma reação de um alérgico diante de um estímulo alérgeno. Eu perguntei a ela, isso que nós estamos conversando aqui, dá para você a ideia de que a psicoterapia, nesse caso, e como tantos outros casos, é tão vital quanto o remédio? O remédio te melhorou sintomaticamente da ansiedade contínua. Mas não é possível... sim, ela usou uma outra expressão que ela tenta se controlar na brincadeira naturalmente. Ou seja, ela se obriga a... Eu, conversando com ela, eu disse, olha, todos os transtornos de ansiedade, quando a gente tenta violentamente controlar, só faz aguçar a ansiedade. O exemplo que eu dei para ela é tentar segurar um sabonete debaixo d'água. Quanto mais força eu aplico, mais ele escorrega. O que torna a pessoa mais irritada, apertar mais o sabonete, escorregar mais, irritar-se mais, que é o loop que normalmente o ansioso entra ao tentar se controlar dessa forma natora, né? Ou seja, forçar um controle sobre si em lugar de entender e poder lidar com isso de uma outra forma, que seria o trabalho psicoterápico. Ela me disse que ia ponderar e ia voltar à psicoterapia. Mas a informação que eu queria é que compreendesse novamente que a mente da gente pode ser ajudada tanto quanto o corpo. Não é obrigação da pessoa dar conta sozinho se ele não consegue. Seria mais ou menos como você cobrar de uma pessoa que está se afogando que tentasse se salvar puxando os próprios cabelos. Aliás, só para terminar, Arquimedes, o geômetra, o cientista grego, ele dizia, me dê um ponto de apoio que eu moverei o mundo. Ou seja, o princípio da alavanca. Basta ter um ponto de apoio. De uma certa forma, por que o indivíduo que está se afogando não consegue se salvar puxando os próprios cabelos? Porque ele não tem um ponto de apoio. A analogia que eu poderia fazer é que a psicoterapia e o remédio são os pontos de apoio necessários para, entre aspas, um afogado conseguir sair do afogamento. Não é que ele não pudesse sozinho, é que ele não tem um ponto de apoio para ele se firmar. Como Arquimedes disse, sem um ponto de apoio a gente não pode mover nem o mundo, nem coisa nenhuma. Espero que haja sido útil para vocês. Tchau.